Então, meus irmãos, mais uma vez aqui nós acompanhamos aqui o ministério apostólico, do apóstolo Paulo, e sendo ele o fundador de muitas igrejas na Ásia, atendendo o chamado do Senhor, o chamado de Deus, através de uma visão que disse a ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E na obediência desse chamado, o Senhor produziu muitos frutos do ministério do apóstolo São Paulo, As igrejas, como nós estudamos vimos ontem, na palavra de Deus, na região da Galácia, diversas igrejas foram fundadas pelo apóstolo, pastoreadas por ele, ensinadas por ele. E entre essas igrejas na Macedônia, nós temos também a igreja da cidade de Éfeso, que também foi uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, E com o passar do tempo, essas igrejas foram crescendo, foram prosperando, se multiplicando, e o Senhor, usando o apóstolo, começou também a estruturar a liderança eclesiástica destas igrejas, levantando obreiros, levantando homens de Deus para trabalharem na obra do Senhor. E justamente, meus irmãos, a partir daí, não mais de uma igreja iniciante, de uma igreja que estava dando os seus primeiros passos, mas já uma igreja que tinha sua estrutura de governo, que tinha a sua postura doutrinária. O apóstolo começou a sentir necessidade de trazer uma exortação aos obreiros da igreja na cidade de Éfeso. É o tema que nós vamos trazer aqui rapidamente para os irmãos. Ainda temos um outro trabalho a ser feito para não passarmos muito do horário. Então, vamos acompanhar aqui a raciocínio. Então, o capítulo 1 da primeira epístola de Timóteo, escrita pelo apóstolo São Paulo, e o versículo 3, diz assim: como te roguei quando parti para a Macedônia. Então, a primeira epístola de Paulo a Timóteo é um registro escrito de orientações verbais. Significa dizer que o que tem na carta de Timóteo, Paulo já tinha dito verbalmente, quando deixou Timóteo ali na igreja, na cidade de Éfeso, para pastorear. Então, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Então, qual é o trabalho específico de Timóteo, o qual ele recebeu do apóstolo Paulo? Na igreja de Éfeso, o problema não era a igreja, mas eram os obreiros. E esse foi o fundamento da carta que Paulo escreve a Timóteo. E nós vamos observar, meus irmãos, aqui essas expressões do apóstolo. Agora, precisamos dizer que não era a totalidade dos obreiros. Não, o apóstolo diz para advertires a alguns. Então, alguns não são todos, Havia alguns no corpo de obreiros ali na cidade de Éfeso, e nós vamos ver aqui alguns versículos, que estavam gerando situações perturbadoras para a igreja de Deus. Amém? Para a igreja de Deus. E esses obreiros que também eram daquela mesma escola que nós vimos ontem na epístola de Paulo aos Gálatas, eles também eram judaizantes. Eles também estavam tentando judaizar a igreja. E uma das doutrinas dos judaizantes era de que os gentios não podiam conhecer ou participar das promessas de Deus sem primeiro passar pela lei.
Então, eles ensinavam e queriam entender o Evangelho sem contudo, abolir o Antigo Testamento. Ou seja, a visão que eles tinham era de continuidade da lei e não da substituição da lei pela graça. Então, na visão da doutrina dos judaizantes, o apóstolo, voltamos àquele assunto de novo, o apóstolo Paulo não tinha autoridade para aparentemente mudar as tradições e os costumes judeus, porque o evangelho que Jesus ensinou era o evangelho da lei e da graça, e não da graça somente. Então, o que é que eles queriam? Que se é para ser crente, tem que cumprir com a circuncisão dos judeus. Se é para ser crente, tem que obedecer o calendário lunar judaico das festividades. Se é para ser crente, tem que se abster das comidas que eram ensinadas pelo judaísmo, que eram impuros, animais, e todo aqueles, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, todos aqueles rituais que, segundo eles, que passando por aí, por todos os rudimentos da lei, aí sim que os irmãos poderiam dizer que estavam servindo a Jesus. E é sobre esta ótica que o apóstolo São Paulo vai exortar, ensinar. Observe que a primeira epístola de Timóteo ele começa exatamente parecido com Gálatas, quando ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Irmão, lembra que nós lemos ontem? Quando ele diz: eu, Paulo, apóstolo de Jesus, não da parte de homens, mas da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, reafirmando o seu apostolado, e dizendo, meus irmãos, para que com isso ele também possa dizer que o que ele está ensinando, ele não está ensinando da sua cabeça, mas ele está trazendo revelação do Senhor diretamente. Ele chega a dizer lá na carta aos Gálatas, quando ele conta o seu testemunho no capítulo 1, ele diz: olha, quando o Senhor me apareceu, eu não fui ter com nenhum dos apóstolos. E tem gente que pega esse texto isoladamente para dizer que tirar daí uma lição de insubmissão aos cabeças da igreja, que eram as colunas, o apostolado. Era Paulo dizendo aí, que não tem que se submeter a Pedro, Tiago, não tem nada a ver com isso. O que Paulo está dizendo ali é assim: quando o Senhor me apareceu, eu não fui ter com Pedro, com Tiago, com João para aprender o Evangelho. E o que acontece? Eu ensino o mesmo Evangelho de Pedro, e isso é uma prova que eu estou ensinando o Evangelho que veio do céu para a terra. Porque como é que você nunca teve uma classe de escola dominical e você conhece todas as doutrinas da Bíblia? Isso significa que Deus está mandando no céu para Pedro e está mandando para Paulo também. Aleluia! Era isso que ele estava dizendo. Ele estava reforçando a igreja, aos Gálatas, que o Evangelho que ele estava ensinando não era ideia dele, não era da cabeça dele, mas era produto da revelação do Espírito Santo para a edificação da igreja. Glória a Deus. Então, irmãos, será que nós estamos ensinando tudo errado? Quando alguém começa a distanciar-se do seu ofício, da sua igreja, do seu compromisso, o que está acontecendo? Aprendemos errado? Não somos batizados com o Espírito Santo? O que está havendo? O motivo não é evangelho, é outro. Porque evangelho aqui tem sobrando. Amém. Quem glorifica a Deus por isso? Quantos crentes aqui foram batizados com o Espírito Santo aqui? Aqui tem evangelho, né, irmão? Quantos crentes aqui foram curados pelo Senhor uma vez? Levantar a tua, irmão? Aqui tem evangelho, irmão. Quantos crentes aqui saíram do mundo e Jesus transformou, e quando olham a sua foto lá atrás e dizem assim: é seu irmão esse? É seu irmão? Não, sou eu. Você não pode. Esse é
pastor, não, você tem pastor aqui. Aqui tem presbíteros ungidos pelo Senhor. Do ministério apostólico. Aqui tem diáconos consagrados para servir a noiva. Tem presbítero, tem pastor, tem evangelista, tem diácono, tem ministério. Glória a Deus. Então, o que é que o apóstolo começa a dizer? Olha, Timóteo, eu te deixei aí para resolver um problema de obreiro. Amém? Como aqui hoje é um trabalho praticamente esse, de obreiro. Então, vamos lá. Eu te deixei essa para você resolver o problema de obreiros. Então, vamos ver. Primeiro, irmãos, ele diz assim: advirta alguns, dizendo que não ensinem. Então era um obreiro, tinham o ofício de ensinar a igreja, né? Aí diz que não ensinem. Repita comigo: outra. De novo, outra doutrina. Não está parecido com Gálatas, que a gente leu? Lá, os Gálatas chamam de outro evangelho, não é assim? E diz assim: não que exista outro, não existe outro, mas outro evangelho. Aí aqui Paulo chama, na carta a Timóteo, ele vai dizer outra doutrina, que não ensine outra doutrina, né? Então, que outra doutrina é essa? Né? Existe outra doutrina do evangelho? Não, só existe uma. Só existe uma doutrina do evangelho. Então, se aqui tem batismo, se aqui tem cura, se aqui tem salvação, se aqui tem transformação, se aqui tem presença de Deus, se aqui tem disciplina bíblica, se aqui tem crescimento espiritual, se aqui tem conservação da alma, se aqui tem evangelismo, se aqui tem conversão, esse outro não é evangelho. E essa outra não é doutrina do evangelho. Então, o que é que isso afirma? Isso afirma, meus irmãos, primeiro, de que houve um desvio desses obreiros concernente à doutrina bíblica. Olha, irmão, o evangelho não muda. Amém? Amém. O evangelho não muda. O evangelho é o mesmo. Quando acontece, eu já resolvi um caso assim, desse que eu vou dizer agora, que a pessoa diz assim: olha, pastor, eu quero ir para outra igreja. Mas por que está vendo, irmão? Está vendo? Não, porque aqui não pode, e lá pode. Lá pode, que não pode. E a Bíblia, o que é que diz? Porque não existe outra doutrina, só tem uma doutrina. Não existe outro evangelho. Não é questão, irmãos, de cor da parede, não é questão de tamanho do público, não é questão doutrinária. Olha, pastor, é porque eu não quero ficar aqui, porque aqui não pode jogar bola e lá pode. Mas a doutrina não tem nada a ver com bola, tem a ver com mistura com incrédulo, tem a ver com valorização daquilo que não edifica. Mas aqui não pode tomar um banho de rio, de mar, botar uma roupa. Não pode, porque a Bíblia diz, irmãos, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E que nós fomos chamados para ser habitação de Deus. E se nós somos habitação de Deus, nosso corpo não é mais como no mundo que a gente não conhecia o Evangelho. Nós agora não podemos andar por aí expondo o templo de Deus com sensualidade, com irreverência. Não importa onde você esteja,
desobedeceram, né? Eram obreiros, estavam servindo a Deus, foram chamados até, ensinavam, mas com o passar do tempo, eles foram mudando. Quem mudou não foi o Evangelho, quem mudou foi quem ensinava o Evangelho. E essa mudança, meus irmãos, foi uma mudança prejudicial. Foi uma mudança perniciosa contra a igreja e contra a doutrina. É um perigo quando alguém que tem a responsabilidade de ensinar a igreja, de ser obreiro na casa de Deus, ele começa mudando, ele começa querendo mudar. Eu digo que na Assembleia de Deus não é difícil ser obreiro, não é difícil. Por quê? Porque a gente não precisa inventar mais nada. Você vai ser obreiro, aí já pensou se você tivesse que dizer assim, ó, você tem que inventar sempre uma coisa nova, porque senão você vai perder seu lugar. Mas o Evangelho é diferente. Ninguém precisa inventar nada. Olha, irmão, antes de você nascer, já tinha esse modelo aqui. Você vai morrer, vai vir seu neto, vai vir seus bisnetos, e o modelo é o mesmo. Então, obreiros, irmãos, que ficam dizendo, era bom que criasse aí o passeio, não sei de quê, ou, né, eu trabalhei lá em Recife, pastor, vamos criar a caminhada do PROAT na hora. Irmão, você quer ir para a praia? Vá. Agora não fica inventando moda, não? Não fica inventando moda. Tem uma igreja que eu fiquei sabendo que ela alugou o cinema só para os jovens, né? Alugou um cinema para ser filho, pastor. Vamos levar para a cidade da Brasa, para acabar essa palavra, levar para o cinema, fechou o cinema, botou a mocidade dentro, né? E agora, depois disso, ninguém segura mais. Ninguém segura mais. Aí vai estar assistindo um filme evangélico, sim, mas a partir daí não tem mais esse negócio, vai todo mundo lá para o cinema, a hora que for, o que quiser, você não tem mais moral para dizer nada, nem ensinar. Qual é a razão de dizer que não serve? Porque lá é um ambiente que não condiz com a nossa fé. Quando a doutrina que nós ensinamos, irmão, ela é para preservar a pureza. Quando a gente diz assim, irmão, não é para estar assistindo determinado tipo de programação, determinado tipo de filme, não é para estar metido em roda de escarnecedores. Isso é para preservar a fé da igreja, é para preservar a fé do nosso irmão, é para que o irmão possa permanecer firme e chegar no céu na presença do Senhor. Agora, se não há nenhum ensinamento concernente à vida prática, certamente vai haver um desmantelamento. Então, no Evangelho não precisa ensinar, criar nada. O que segura crente na igreja, irmão, não é invencionice, não é cantor famoso, não é evento para mobilizar um pouco ou ficar animado. O que segura crente na igreja é o Espírito Santo. É Ele, através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Olha, irmãos, nós não precisamos de mais igreja. Não precisamos de mais denominações. Não precisamos. Não, pastor, mas tem que abrir muita igreja aí, tem que abrir muita igreja. Nós não estamos precisando de mais denominações. Nós estamos precisando de evangelho. Amém. Concorda comigo? Amém. Nós
não é feito Eliseu, né? Eliseu, que a água estava venenosa, e Eliseu foi lá com um punhado de sal, foi? Um punhado de sal e jogou lá na água. Eu passei lá em Petrolina, acho que umas 5 quinta-feiras falando só desse versículo aí. Porque a água é uma figura da palavra de Deus. Irmãos, tem água em Cabrobó, tem água em Petrolina, tem água através da rádio, tem água através de programa de rede social, tem água através de canais de televisão, tem água de toda sorte de água, tem água. Água é a figura do Evangelho. Nós não estamos precisando de água, a água tem muita. A gente está precisando de profeta que coloque sal na água. Amém? Amém. Ah, mas eu vou sair do meu lugar e eu quero ir para outro lugar. Alguma coisa mais tem. Eu estou há 35 anos nesta igreja. Desde os 15 anos que eu estou dentro da igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. Pode ser que tenha alguma igreja por aí parecida ou igual, mas melhor não. Você está muito soberbo aí, está dizendo isso. Olha, aqui tem cafezinho para começar a janta, tem massa, arroz, feijão, macarrão, salada, fruta, tem sobremesa, não tem mais o que inventar de comida. O que você precisar na Assembleia de Deus tem? Tem avivamento, tem doutrina do cajado na rede de ferro. Ou não tem? Não tem? Tem zelo pelos usos e costumes. É isso que eu confesso que tem. As moças e irmãs da igreja são ensinadas a andar de postura digna, de postura decente, né? Moças e mães da igreja, da nossa igreja, não pode estar com qualquer roupa, jovem não pode estar por aí praticando isso, praticando aquilo, vivendo como se fosse o mundo. Não, a gente vai em cima. Se aparecer a notícia, se alguém denunciar, ou se alguém vê, vai ser chamado, irmão. Não é assim que a gente aprendeu a palavra de Deus. Não é assim que a irmã tem que viver, não é assim que o irmão deve viver. Meu irmão, você tem que ser assim na escola dominical, aprender a palavra de Deus. Se você ainda está com o seu coração lá no Flamengo, lá no Santa Cruz, lá não sei aonde, esse negócio está vivo, você não se converteu ainda, precisa de conversão. Ah, esse pastor é muito duro. Não, ele está cuidando da sua alma, porque se você precisar fazer uma cirurgia e tiver um médico que cobra R$50 para te operar, e tem outro que cobra R$1.000, agora o de 50 já morreu 4 na mão dele, e tem um que está na UTI, e o de R$1.000 não morreu ninguém. Você vai se operar com o de 50 ou com o de 1.000? Porque a sua vida está correndo perigo. Você vai pegar o médico mais exigente, o médico mais cuidadoso, o médico mais zeloso, o médico que cuida da sua alma. Eu quero ser pastoreado por um pastor que tem cajado de ferro. Eu não vou entregar a minha alma a ninguém com cajado de bambu. Eu estou colocando em risco a minha alma. Vai lá pro médico com as facas enferrujadas, com a mão cheia de germe, mas é baratinho, lá está tudo bom. Lá você pode fazer o que quiser. Lá você daqui a pouco vai ter alguma coisa. É para isso que você está no Evangelho? É para que você está no Evangelho? Para que nós estamos no Evangelho? Se aqui tem tudo, não precisa outro. Então você não está atrás do Evangelho, está atrás de outra coisa. Ah, mas o irmão fez uma coisa comigo que me deixou triste. É o caminho do Evangelho. Quem é que nunca teve uma
Meu pai nunca brigou com a minha mãe. Nunca. 50 anos de casado. Nunca vi meu pai brigar com a minha mãe. A briga deles era assim. Quando ele estava abusado com ela falava e fazia. Aí, Modesto, responda, ele falou. Era bem dele. Era esse. Aí vai acabar o casamento. Teu marido faz uma raiva, tua esposa faz uma raiva, porque ela é humana. Todo mundo é humano. Mas raiva não é motivo para acabar o casamento. Se houve briga, é você se reconciliar com sua esposa. Se eu me ofender com alguém, eu vou pedir perdão. Se o irmão se ofender, eu já fiz isso várias vezes. O irmão vem, mas eu estava meio chateado com o senhor. Comigo, irmão? O que eu fiz? Não, porque assim, eu nem sabia. Senão não tem problema não, está resolvido agora. Dá licença. Me perdoe em nome de Jesus? Né? A pessoa não peça perdão. Me perdoe em nome de Jesus, irmão. E se o senhor me perdoa, me dá um abraço. Isso é evangelho. Mas aqui, esses obreiros, não. Eles não ficaram no evangelho. Não ficaram na doutrina. Eles criaram outra. O que é outra doutrina? É o subterfúgio para apoiar pensamentos e ideias da pessoa. E Paulo explica, dizendo que eles haviam se desviado. Começaram bem, né? Gálatas 3:3. Ó insensato Gálatas, havendo vós começado pelo Espírito, acabareis agora pela carne? Paulo pergunta. Vocês começaram bem pelo Espírito e agora vai terminar pela carne? Não, meu irmão. Aqui é o lugar de pedir perdão, aqui é o lugar de perdoar, aqui é o lugar de sofrer, aqui é o lugar de se alegrar também, aqui é o lugar de ficar com raiva e aqui é o lugar de tirar a raiva. Por quê, pastor? Porque isso é evangelho. Aleluia! Isso é evangelho. Amém? Será que o apostolado de Jesus era perfeito, irmão? Jesus era perfeito, agora os apóstolos que estavam com ele, misericórdia. Tinha bravo, incrédulo, né? Avarento, tinha gente de todo tipo. Nem por isso Jesus disse: desaparece daqui que eu vou começar outro apostolado. E os apóstolos de Jesus foram ao extremo. Na hora que ele mais precisou, desapareceu tudinho. E não só desapareceu, ainda teve um que disse: eu nem sei quem é esse, eu nunca vi ele na minha frente. Aí certamente Jesus deveria ter dito assim: olha, pai, me ressuscita, agora me dá um tempinho que eu vou procurar mais 12 para fazer outro apostolado. Foi assim? Não. Sabe onde Jesus foi depois da ressurreição? Atrás do que negou, foi atrás do incrédulo Tomé, que ainda dizia assim: eu só acredito se eu pegar na ferida dele. Irmão, se fosse eu, já estava longe há muito tempo. Mas Jesus não, porque isso é evangelho. O evangelho não é outra doutrina, é a doutrina. Aleluia! Então, irmãos, coloca lá, fala com aqueles alguns que não ensinem outra doutrina. O que está acontecendo? Não é, o problema não é a doutrina, é outra doutrina. O problema não é o evangelho, é outro evangelho. Simplesmente porque eles se sobrepesseram em seu próprio mundo, mudaram, se desviaram, não estava bem, não estavam bem, estavam procurando outra coisa. O texto diz ainda, meus irmãos,
Versículo 7 desse mesmo capítulo, aí ele diz aí, ó, querendo ser, vamos repetir comigo, querendo ser mestres da lei. O problema não foi a cara feia. O problema não foi Timóteo, que era o pastor, nem Paulo, que era o supervisor geral. O problema aqui era que eles queriam ser o que Paulo era. Não foi esse o problema? Ele não poderia ter ficado no lugarzinho deles, fazendo a obra de Deus, cumprindo o chamado. Não, mas o problema não era esse. Esses obreiros aqui queriam ser. Olha, o versículo 7 diz: querendo ser, mas não depende de quem quer. Não depende de quem quer. Aleluia. Depende de Deus que faz como Ele quer. Aleluia. E Paulo diz assim, ó, e eles não têm condição. Não é só querer ser, é que não tem condição. O versículo continua dizendo: e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Não sabe o que diz, não sabe o que afirma. Eu digo, olha, irmão, o mais difícil de alguém que não reconhece o seu erro é a explicação. Entendeu, amigo? O pior de alguém que não admite que errou em alguma coisa é que a pessoa começa querendo dar uma explicação. Explicar. O fato de você ter que se explicar já é um problema. Entendeu? O fato de você ter que se explicar. Por que você está fazendo isso? Não, eu quero explicar para você. Como? Para explicar. Isso é um sintoma de outra doutrina, de outro evangelho. Quem está no evangelho de Cristo não precisa explicar nada. Não precisa explicar nada. Não tem que explicar. Hoje nós estamos vivendo isso, irmãos. Nós estamos vivendo o emocionalismo. Deus não chamou crente para uma experiência emocional. Isso é produto das músicas, isso é produto de ensino também, isso é produto de leitura. Pessoas sensíveis, emotivas. Deus não nos ensina no evangelho a emotividade. Uma coisa é emoção, outra coisa é quebrantamento. Carência de reconhecimento é emotividade. Porque quem está quebrantado não precisa receber nenhum tipo de elogio. Por quê? Porque ele sente a aprovação de Deus naquilo que ele faz. Quem está vivendo o evangelho sem emotividade, irmãos, ele não precisa se preocupar com a ascensão eclesiástica, como diz aqui, quer ser mestre, diz aqui, a ascensão eclesiástica, porque ele não depende da visão, não depende da interpretação de ninguém, não depende de alguém que veja, não depende de alguém que apoia. Quem está na emotividade necessita disso, mas quem está na presença de Deus, no quebrantamento, ele não precisa disso, porque ele não depende do reconhecimento, ele não depende da valorização, ele depende
Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Querendo ser, querendo ser. Você não foi chamado para querer. Você não foi chamado para querer, meu irmão. Você foi chamado para esperar se tiver promessa. Eu quero ser pastor. Está errado, isso é motividade. Nós não fomos chamados para querer nada. Nós fomos chamados para esperar. Pergunta a Moisés se ele queria ser o líder do povo. Pergunta a Gideão se ele queria ser o libertador do povo. Pergunta a José se ele queria ser governador do Egito. Não é o querer que age na vida dos obreiros, é a promessa. É a promessa. Tem promessa? Pode dormir descansado. Faz o teu trabalho para Jesus. Você vai ver o que acontece. Amém. Glória a Deus. Eu me lembro lá na Brasília, eu tive um sonho. E aí eu contei uma irmã que chegava cedo, uma senhora já idosa, chegava cedo lá para orar. E ela gostava muito de mim. Chegava, eu estava limpando, ela dizia: "Oh, meu filho é bem idosa, partiu para o Senhor já faz tempo." Aí eu disse: "Irmã Maria, tive um sonho, não entendi o sonho." Aí eu disse: "Que foi o sonho?" Eu sonhei que eu estava aqui no templo e eu comecei varrendo aqui os bancos. Daqui a pouco eu sumia e aparecia em cima do púlpito e continuava varrendo. Varrendo o púlpito. E começava a varrer as cadeiras do púlpito, varrer a cadeira. Eu fiquei preocupado com isso. Aí ela disse: "Não, sai da festa." E disse: "Olha, você vai ser, morando aqui, com uma vassoura na mão, você é o zelador, com a vassoura na mão, você vai começar a varrer dos bancos. Então, você vai ser separado por diaconato. E depois de um tempo, você ainda zelador aqui, você vai varrer o púlpito e a cadeira do púlpito, você vai ser consagrado a presbítero." Assim mesmo. E aí vocês não disseram? Eu demorei 9 anos servindo nessa casa da igreja. E realmente, nessa casa eu fui consagrado diácono. E morando ainda aí, fui consagrado presbítero, conforme ela disse. Agora, se você não tiver nenhuma promessa, eu acho difícil como obreiro, aí vai entrar a emotividade. Quando eu trabalhava no mercado, tinha uma fraternização no final do ano, e o irmão crente, era um sócio desse mercado. Ele marcava um lugar assim para fazer um culto de agradecimento por expulsão cultural, levou as irmãs de oração, sanfona, para tocar. E o culto foi ficando animado, foi ficando bom, e o irmão começou tocando a sanfona, e a graça de Deus começou a cair. E esse meu amigo, que também era obreiro, ele tinha desejo. E por isso ele me chamava de irmão. O cara gostava de dar uma mensagem. E aí ele tinha chamado as irmãs para receber uma mensagem. E quando começou tocando lá a sanfona, e a irmã se alegrou assim, aí passou por ele e foi perto de mim. Aí ele disse: "Assim pedindo o Senhor, serás consagrado ao ministério de evangelista." E no dia, para que tu saiba que eu falei, só tu serás consagrado, de ninguém. Foi a única vez que eu ouvi isso. O pastor ele consagrado, foi logo no início do ministério dele, lá na encruzilhada, só eu na frente, assim. Eu fui consagrado evangelista, conforme que Deus usou para cada irmão, né? E o irmão que estava junto ali naquele dia, aí ele disse assim: eu levo as irmãs para tocar e profetizar, como quer dizer, para mim, e ela vai profetizar para tu.
Irmão, não depende de quem quer. Tem muita gente querendo, mas não depende de quem quer. Depende de Deus. E tudo aquilo que nasce da vontade, da emotividade, tende a não ser bem sucedido. Porque a obra de Deus é espiritual. Amém? É espiritual. Glória a Deus. Eli, o sacerdote Eli, o espírito dele não estavam bem. Mas Ana recebeu a bênção lá debaixo do sacerdote de Eli. Porque Deus não tem nada a ver com isso. Ele quer a sua fidelidade, ele quer a sua. Não é para criar outro, nem criar outro. É essa ferramenta aqui mesmo que Deus vai abençoar. É aqui que Deus vai te abençoar. É aqui que Deus vai te ajudar. É aqui que o Senhor vai fazer o que Ele disse. É aqui. Não precisa outro evangelho, não precisa outra doutrina, não precisa outra casa, não precisa outro pastor. Você já tem pastor, você já tem presbítero, você já tem diácono, você já tem ministério, você tem ensino, você tem doutrina, tem avivamento, você tem a presença do Espírito Santo. Ele está aqui, ele está aqui. Alguém pode dizer que o Espírito Santo está em outro lugar? Tá bom, mas eu quero dizer que ele está lá, mas também está aqui. O caminho não é outro, nem outra. O caminho é ficar no lugar que Deus nos colocou. Quanto diz amém? Amém. Deus, Senhor, nos ajude, meus irmãos, Senhor, e abençoe. Nós podemos pressa. Meus irmãos, nós temos um trabalho para fazer, 2 na verdade, e nós teremos já andamento por conta da obra, amém? Mas fiquemos na palavra de Deus, amém? Amém. Fiquemos na palavra do Senhor. Nós fomos chamados não para outro nem para outra, mas fomos chamados para ficar aqui. É aqui que Deus vai nos abençoar. Aleluia. Aqui Deus nos batizou com o Espírito Santo, me deu casamento, me deu filho, me deu casa. Foi aqui que Jesus me chamou para trabalhar na obra de Deus, na obra dele. Amém? Eu sou, não só eu, outros, mas eu também sou parte desse trabalhar de Deus. O menino lá na favela da Brasília, né? Lá eu conheço muitos outros que hoje são servos de Deus, que ajudam o nosso pastor, que estavam lá, quem sabe, que nunca ouviu falar no nome dele, e já ele vai trabalhando, aí traz para ser pastor em Cabrobó, traz para ser pastor em Uricuri, traz para ser pastor em Salgueiro. Amém. Oh, glória a Deus! Porque o Espírito Santo, ele está trabalhando aqui no meio dessa igreja. Aleluia! Está trabalhando. Glória a Jesus. Aleluia. Então, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe.